Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do Altíssimo, filhos do Soberano, do Maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade. Abençoados, queridos, como vão vocês? Estão bem? Amém? Elias Santos com mais uma ministração da sabedoria eterna, do destino eterno, do conhecimento eterno. Conhecimento que sempre funcionou e sempre vai funcionar, né, irmãos? Funcionou no passado com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Conhecimentos milenares, conhecimentos eternos, conhecimento dado por Deus. Tudo que Deus dá é eterno, né, irmãos? Então, a gente vê a trajetória de Davi, né? Davi tem uma trajetória excelente, uma trajetória de milagre, de resultados. E Salomão sucede Davi, e a gente percebe que Salomão foi o homem mais sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus, e Deus sempre dá muito mais do que pedimos ou pensamos, né, abençoados? Então, deixe seu pedido de oração nos comentários, deixe seu like, deixe os comentários, se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva para fortalecer o canal Abençoado em Graça. Amém? Amados, descanso no meio do caminho. Descanso no meio do caminho. Né? Ter descanso no meio do caminho, no meio da tua história, né? Porque Deus está... A sua história, no caso a minha, a sua, cada história, para a gente está acontecendo agora, mas para Deus já aconteceu, né? Para Deus já aconteceu. Então, continue caminhando, não pare, não desista. Irmãos, eu quero falar aqui, fiz algumas anotações aqui para estar ministrando agora. Eu quero falar de sofrimento, de dor, de perda, né? Isaías 6, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Eu sempre prestei muita atenção nessa passagem aqui do profeta Isaías, e me faz lembrar de alguns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Isaías capítulo 6, cadê? Olha, pronto, cheguei. Isaías capítulo 6, verso 1, olha só. No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era um rei amigo de Isaías. Amigo chegado mais do que irmão, né? Então, o rei Uzias era amigo de Isaías, né? Então, nesse ano, o capítulo 6 já começa. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, no ano da perda, da dor, do sofrimento, porque dor causa perda, causa sofrimento. Se a pessoa está sofrendo porque a pessoa perdeu algo, muitas vezes perdeu a saúde, perdeu a paz, muitas vezes perdeu algo, perdeu o seu recurso financeiro. Então, tudo está ligado, né? Tudo está entrelaçado. Sofrimento, perda, né? Dor, tudo está. Então, o que me chama a atenção é que nesse ano, Isaías vê o Senhor, né? Nesse ano, Isaías vê, logo no começo aqui, né? Começo do livro de Isaías, né? Logo no começo aqui, né? Aí passa o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Aí ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito
enchia o templo, a sua glória enchia o templo. Então, amados, eu quero só frisar desse versículo primeiro aí. Quer dizer, no ano do sofrimento, no ano da perda, no ano... Porque uma perda não é fácil, né, irmãos? Só quem já passou sabe, né? Quem não já passou, né? Todos nós passaremos, né? No ano que talvez você esteja perdendo, porque Deus quer que você se desapegue de alguma coisa. De repente, algumas amizades, não sei, Deus sabe como tratar com seus filhos, né? De repente, uma amizade tóxica que está te influenciando negativamente. Então, é importante perder essa amizade para que você venha entender o propósito de Deus na sua vida, né? Então, já no caso de Isaías, não, ele perdeu seu amigo, né? E ele viu o Senhor ali, ele viu a glória do Senhor. Então eu profetizo, eu declaro que no momento do sofrimento, no momento da perda, você vai receber o teu milagre, né? No momento do fundo do poço, né? Você vai ver o agir de Deus, né? Então, amados, mas como experimentar o novo de Deus, como experimentar o agir de Deus? Amando, irmãos. De repente você quer algo de alguém, mas você não. Muitas vezes a gente espera, né? A gente quer ser amado, mas a gente espera as pessoas nos amar. A gente tem que dar o nosso primeiro passo, né? O primeiro passo é servir, é amar. Muitas vezes a gente quer ser servido, mas a gente não serve, né? O amor, ele precisa ser recíproco, né? É dando que se recebe. Muitas vezes você quer que as pessoas te convidem para um jantar, sei lá, para uma festa, mas você não convida ninguém. Muitas vezes você quer ser convidado para jantar, sei lá, alguma coisa, mas você não convida ninguém, né? Então é importante a gente mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de raciocinar, né, irmãos? É importante a mudança de mentalidade. Não se acomodar, lá o apóstolo Paulo, ele diz, a igreja dos Romanos, a igreja de Roma, ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a gente não se acomodar. Porque todo mundo está se odiando, porque todo mundo... Não, mas você não é todo mundo. Nunca a pessoa diz, todo mundo está amando, o amor está no ar, então vamos amar. Não, porque todo mundo está odiando, vamos odiar, porque todo mundo está... Não é assim, né, irmão? Então, a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade vai fazer você viver o melhor de Deus, vai fazer você viver o milagre. De repente você está sofrendo como o profeta Isaías estava sofrendo, a perda do seu amigo, mas muitas vezes nesse momento é o momento que mais a gente se aproxima de Deus, porque naquele momento do sofrimento não tem para onde correr. Você já bateu todas as portas e as portas estão fechadas. Isso aconteceu com Jó, né? Jó, durante um dia, ele teve as piores notícias da vida dele, né? Durante a vida toda, o que Jó construiu na vida toda, num dia ele viu se perdendo tudo, né? Mas, o que é que Jó diz? O que é Jó diz? Jó entende, ele diz, antes de acontecer tudo isso, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje eu conheço de com ele andar. Muitas vezes a gente não tem intimidade com Deus, né? Aquela mulher, aquela viúva do profeta, aquela viúva ali que Eliseu aquela viúva, ela procura Eliseu. Aquela viúva o esposo dela era um homem temente a Deus. O esposo dela servia os profetas. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Mesmo ele servindo, mesmo ele participando dos ensinamentos dos profetas, né? Mesmo tudo isso, ele acumulou dívidas. Não se acumula dívidas. Normalmente a nossa noção acumulou dívida porque estava distante do Senhor, se afastou do Senhor. Não é o nosso pensamento, né, humano?
Ah, fulano está endividado, fulano está doente, porque se afastou do Senhor. Porque os amigos de Jó disseram isso. Jó, tu fizesse alguma coisa, por isso está passando isso. Nem a mentalidade nossa, né? Mas aquele homem, ele sempre temia a Deus e ele vivia ali com os profetas, estudando, colocando em prática. Mas mesmo assim ele adquiriu dívida. E a Bíblia não diz o motivo que ele morreu, se foi através das dívidas, não sei. Eu sei que aquele homem acumulou muita dívida. Muitas vezes a gente mesmo servindo a Deus, a gente acumula muita dívida, porque não tem maturidade. Tudo que vê quer comprar, né? Aí eu vou comprar porque o irmão comprou, o irmão passa na minha porta aí, e ele comprou porque ele comprou, eu não posso comprar. Eu vou comprar também. Todo mundo chegando de carro, e eu vou chegar com jegue, chegar de bicicleta. Não, eu vou comprar também. Muitas vezes a gente é incentivado a fazer isso. Nós temos que aprender a lidar com as emoções, né? Não, o fulano comprou porque chegou a hora dele, não chegou a minha no meu tempo, né? Então nós temos que aprender. Então, aquele homem, ele morreu e deixou muita dívida. E os credores, os cobradores, veio buscar seus filhos. Imagina, irmão. Um homem que sempre andou com Deus, sempre teve intimidade com Deus, deixou muito de dívida, né? E quem ia pagar agora, seus filhos e a sua esposa, né? E aí ela olha para um lado, olha para o outro, não tem para onde correr. Ela disse, eu vou procurar o profeta. Aí vai olhar para Eliseu diz, o que é que tu tem em casa? Ela diz, tua serva não tem nada. Depois ela se lembra, tem uma botija aí de azeite, né? Aí ele diz, vai e pede vasos emprestados. Não é pedir o azeite, é pedir os vasos. Mas se ela tivesse malquerência ali, desafeto ali, todo mundo tem vaso, mas não ia dar para ela, não ia emprestar para ela. Não, vou dar não. Não, diga ela que não tem não. Eu não vou com a cara dela, ela não deixa ninguém quieto, tira o sossego de todo mundo, né? Então, mas só que aquela mulher ela não estava passando por aquela situação que ela plantou aquela situação, não. Ela não plantou aquela situação. Então aquela mulher, ela tinha uma boa amizade ali, ela trouxe os vasos. A Bíblia não diz, mas eu quero crer que aquela mulher, toda a sua vida, ela viveu da venda do azeite, né? Porque algo que dá certo, você não quer parar, né? Tem que estar ganhando, ninguém mexe, né? Então, irmãos, Jó também, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um bom pai. Jó orava pelos seus filhos, irmãos. Seus filhos nas festas, comemorando, Jó orando por eles. Imagine. Quer dizer, um homem íntegro, um homem honesto. Mas olha o que Jó passou. E quando Jó passa por essa situação, ele diz, antes eu conhecia o Senhor, de ouvir falar, hoje eu conheço e com ele andar. Então a dor, o sofrimento não é para te matar. O próprio Jesus disse que a doença de Jairo, melhor Lázaro, eu sempre troco, a doença de Lázaro, não era para a morte, era para a glória de Deus. E foi para a glória de Deus. O que você está passando hoje não é para a tua vergonha. Você pode até estar se envergonhando, mas a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. O que foi que Ana sofreu, irmão? Ana era humilhada, e o próprio Deus havia cerrado a sua madre. O próprio Deus havia feito Ana estéril. Mas por que Deus faz isso? Deus faz para te colocar em patamares mais altos, né? O Senhor havia cerrado a madre de Ana e Ana sofreu, irmão. Mas olha o primeiro filho que Deus deu a Ana. Samuel, sacerdote, juiz, profeta e o currículo é grande. O currículo é grande. Imagine. Então, todo esse sofrimento que você está passando hoje é preciso. Porque quando Deus abrir as comportas, quando Deus abrir, meu irmão, agora, primeiramente você tem que aprender a amar, servir. O amor precisa ser recíproco. É dando que se recebe. Eu quero ser amado, mas eu não amo. Eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo. Eu quero uma palavra branda, mas eu sou com palavra forte, palavra... Irmão, muitas vezes é tão difícil conseguir uma amizade e aquela pessoa que está se chegando, você solta os cachorros em cima dela, como dizia meu avô,
Soltar os cachorros é você não valorizar aquela amizade, né? Tem que valorizar, irmãos. Né? Então, o rei Uzias, ele viu o Senhor naquele momento de perda, ele viu o Senhor no fundo do poço, ele viu o Senhor, né? Em meio a toda essa vergonha, né? Em meio a toda essa situação, você não só vai ver o Senhor, mas vai viver os milagres do Senhor, né? Todo dia mal tem um propósito, irmão. Todo dia mal tem um propósito. Você está passando pelo dia mal, tem um propósito de Deus. É para você sair do seu propósito e vir para o propósito de Deus. Você sair dos seus planos e vir para os planos de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o propósito de Deus nesse dia mal é mostrar que Ele é contigo. Mas, irmão Elias Santos, como é que pode Deus mostrar que é comigo, eu passando por essa situação? Irmão, todo vendaval, todo esse vendaval, todo esse vento soprando o contrário, vai refletir para a glória de Deus, né? Porque você como filho, você sendo honrado, vai refletir para a glória de Deus. Então, mas para isso você tem que mudar o seu comportamento, mudar a sua mentalidade. É possível ter paz, irmão, com todos. Romanos, o apóstolo Paulo aqui diz aqui na sua carta à igreja de Roma, ele diz: é possível ter paz com todos. Mesmo se a pessoa não quer ter paz com você, mas é possível você ter paz com ela. Agora, para isso você tem que estar bem emocionalmente. Para isso você tem que vencer as suas emoções, né? Não deixar as emoções te prejudicar. Então o apóstolo Paulo diz aqui, irmão, ele diz: no que depender de vocês, o apóstolo Paulo ensinando para a igreja de Roma, né? Os irmãos romanos ali. No que depender de vocês, faça todo o possível. Faça todo o possível. Não é só não fazer 5%. Não, faça todo o possível para viver em paz. Faça todo o possível para viver em paz, porque a paz não se compra, irmão. Se você tem o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, você tem que ter essa paz. Então, se possível, né? No que depender de você, tem traduções que dizem se possível, né? Mas nessa tradução que eu estou lendo aqui, NVT, diz: no que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. É possível, irmão? É possível. Mesmo que você fale com a pessoa e a pessoa te ignore, mas você fez a sua parte, né? Você está esperando a outra pessoa fazer a sua parte. Você faça a sua, porque o amor é recíproco, né? Então, no que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Eu declaro, irmão, que Deus vai fazer um milagre na sua vida quando você aprender a ter paz com todas as pessoas. Ter paz com quem te odeia, com quem, né? Amar quem te ama, irmão, é muito fácil. É amar quem te odeia. É servir quem te odeia. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas essa mesa você vai sentar para ser servido, não é? Essa mesa os inimigos vão sentar e você vai servir. Isso é muito difícil, irmão. Mas é o que Deus quer. Prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas quem é que vai servir? São os meus inimigos que vão me servir? Não. Eu vou servir a eles. Amém? Então, no que depender de mim e de você, tenha paz. Coloque a paz em prática. Amém? Verso 18, né? O 19 diz: meus queridos irmãos, nunca se vingue. Olha aí. Olha o apóstolo Paulo aí, usado por Deus. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. De ninguém. Não, mas ele me vendeu, ele me caluniou, de ninguém. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que esse Deus, quem deu o pago, deixe que o homem planta, ele vai colher. Pois as escrituras sagradas, o livro sagrado, o livro do século, a biblioteca que nós temos, diz: eu acertarei, diz,
Eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. É Deus que acerta conta com eles. Se o inimigo tiver fome, irmão, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dê a ele água para beber. Se estiver com sede de água, porque assim você fará, assim você fará, assim você cumprirá a vontade de Deus. Amém? Então não deixe que a vergonha, que a dor, o sofrimento te transforme numa pessoa má, mas que a dor e o sofrimento te faça você ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um servo melhor, um amigo melhor. Amém? Então não deixe que o amor, não deixe que o ódio vença o amor, né? Não deixe que isso vença você. Deus vai mover o impossível, irmão. O impossível para nós, né? Porque muitas vezes nós plantamos e aí compramos só para... E vira aquela bola de neve. Aí isso aí é o quê? A gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Mas mesmo assim, Deus vai fazer o impossível para nos dar um renovo, um descanso, né? Pagar vai ter que pagar, né? Porque quem compra tem que pagar, né? Tem gente que compra sem precisar e de repente, Deus, eu quero que o Senhor perdoe essas dívidas. Não, você vai se esforçar para pagar, né? Então, toda ação tem uma reação, né? Então, o processo é difícil, irmão. O processo é difícil. Se você foi procrastinando, eu não pago hoje não, deixa, eu vou pagar só o juro, né? Vou pagar só o juro, pagar o juro. Pensar que não, irmão. Eu acho que naquela época eu não tinha cartão, mas eu creio que esse homem, ele foi comprando, não, depois eu pago, foi tempo que ele morreu, aí a conta chegou. A conta chegou para quem? Para a viúva, né? E quem ia pagar? A mãe e os filhos, né? Porque era uma questão de vida e morte, vida ou morte, né? Porque já pensou a mãe perder seus filhos, se perder seus filhos ali, né? Então o processo é difícil, amados irmãos. O processo é difícil. Mas a vitória é certa. Né? A vitória é certa. Quando Deus está no controle de tudo, irmão. Quando a gente pede direção a Deus. Davi sempre pedia direção a Deus. Mesmo um rei, homem segundo o coração de Deus, tendo tudo que Davi tem, sempre pedia orientação a Deus. Deus tem que ser o nosso mentor eterno, mentor espiritual. Deus tem que ser o nosso professor. Deus tem que ser o nosso advogado. Ele tem que ser, irmão. Não sei cozinhar. Deus tem que ser o nosso professor em tudo. Não sei amar. Deus tem que ser. Deus vai ensinar a amar, ensinar a perdoar. Amém? Se não tem sabedoria, peça a Ele. Já Tiago já diz, né? E sabedoria inclui geral, né? Em ambas as partes. Amar, perdoar, né? Ganhar dinheiro. Agora só que você aprendeu a ganhar dinheiro, mas não vem no pacote, não vem paz, não vem, né? Muitas vezes, muitas pregações a gente não fala de dinheiro, né? Mas se você tem dinheiro, você vê uma pessoa, vê uma família passando necessidade, você vê uma criança, uma mãe com 3, 4 filhos no meio da rua, ali sem comida, e os bichinhos tudo com fome, você vê aquela situação. Se você tem dinheiro e o dinheiro não tem você muda logo a situação daquela pessoa. Aquela pessoa vai ser grata a você o resto da vida. Porque você tem o dinheiro, mas o dinheiro não tem você. Quando o dinheiro tem você, você passa e ignora. Mas quando você tem ele, aí você muda a situação daquela mulher. Aí você fez para quem? Fez para Deus. Então que Deus te dê dinheiro, irmão.
Não para você ficar soberbo, mas para você proporcionar para fazer a vontade de Deus, né, irmão? Aqui na terra. Então, o tema da nossa mensagem, eu vou colocar: o amor precisa ser recíproco, né? Que se eu quero amar, se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Ah, fulano nunca dirigiu uma palavra para mim. Você nunca dirigiu uma palavra para ele. Você só quer receber, né? Ah, fulano nunca me deu nada, não sei o quê. Você também nunca deu nada a ele. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Já dizia meu avô: dois bicudos não se beijam, né? Então, se você quer algo, o que você quer que as pessoas façam por você, faça pelas outras pessoas. Ah, meu parente não me visita, não me convida para nada. Visite ele, convide ele. Aí você vai ver, vai chover convite. Pode preparar o manguzá, pode preparar a rabada, o bode, porque vai ter pessoas na sua casa todo dia. Não vai ser nem final de semana, vai ser todo dia. Né? Então, ame que você vai ser amado. Perdoe que você vai ser perdoado. Isso é o começo para tudo. Isso é o começo. Caminho para o recomeço de você que quer ser amado, você que quer ser perdoado, você quer ser convidado, você convide. Entenda também as diferenças, irmão. Muitas vezes aí não entenda as diferenças. Você quer que todo mundo pense do jeito que você pensa. Não, irmão. Eu não estou nem falando sobre religião, né? Porque é difícil ter uma unidade assim. Era para ter, né? Uma unidade da fé, como a Bíblia fala, mas não tem, né? Cada um tem seus pensamentos e a gente respeita, né? Então, amados, deixa eu orar por você. Não se esqueça aí de dar seu like, comentar, botar seus pedidos aí, né? Não se esqueça aí de compartilhar aí, de mandar para 1, para 2, para 3, para 12, não sei quando. Amém? Vamos orar. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a viver no centro da Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a cada dia fazermos a diferença. Que cada dia nós possamos, Senhor, viver o novo que o Senhor tem para cada um de nós. Onde abundou o medo, a inquietação, onde abundou a tristeza, a dor, a morte, a perda, que superabunde a Tua graça. Que esta pessoa que me assiste possa estar no fundo do poço, mas no fundo do poço o Senhor se manifesta para tirar aquela pessoa como se manifestou para mudar a história de Jeremias no fundo do poço. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto. Te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Te agradeço por esta mensagem. É isso que eu te peço, já te agradeço. Graça eterna, paz eterna, Abba, Pai. Te amo no amor de Cristo Jesus. Graça eterna, paz eterna.